Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 5 do Morrendo no Terraria, e continuamos exatamente de onde paramos. Logo depois de matar o Devorador de Mundos, queríamos fazer as construções com os materiais dele. E tinham duas coisas que eu precisava fazer com as placas das sombras, que era uma armadura de Summoner de obsidiana e o novo Minion do jogo, vindo da collab com Dead Cells. E eu tava muito empolgado para fazer essas duas coisas, só que o problema é que eu precisava de mais material, então fui caçá-los. E eu precisava de mais cogumelita para poder fazer o novo summon do jogo, então eu fui lá no bioma de cogumelita, coletei, e esse atrás de mim é o Goblin. Surpreendentemente e inesperadamente eu achei o inventor Goblin aleatoriamente, e como sempre eu comprei as duas únicas coisas úteis que ele vende. E ao lado dele o vendedor ambulante esqueleto também estava aqui e comprei os novos patins, e pelo amor, a minha sorte tá grande agora. Os patins eram bem legais porque eles aceleravam um pouco minha velocidade, me permitiam andar em trilhos, que eu achava uma habilidade bem interessante e única dessa arma, e mesmo se eu soltasse o botão de andar, ele continuaria andando na mesma velocidade sem parar, e eu achava isso uma coisa que de início eu achei só ok, mas depois eu vi que era muito útil, que ele andava na velocidade perfeita para eu colocar blocos em uma linha reta sem dificuldade. Eu poderia só deixar meu personagem andando numa velocidade lenta comum enquanto segurava o botão de colocar blocos pra frente. E isso me ajudou em muitos momentos, e isso realmente é muito útil dessa montaria. E ao contrário do dinossauro, essa me permitia dar dash pelo menos. Não perdi nenhum segundo de tempo e já fui fazer a evolução das minhas botas para ficar melhor, mais forte, mais rápido. Para fazer o novo Minion eu precisava de 300 cogumelos brilhantes, e realmente isso não era pouca coisa, e eu precisei varrer um bioma de cogumelita inteiro só para pegar essa quantidade, apesar de não ser algo difícil. Voltei para casa e fiz o cajado de cogumelo, que por incrível que pareça, estranhamente dava menos dano que o cajado de canário. Mas se um Minion que aparentemente é superior dá menos dano, significa que ele tem alguma habilidade especial que compensa o dano ser menor, como por exemplo as facas que a Queen Slime dropa quando morre, que apesar de ter um dano baixo, ignora completamente a defesa, então elas são bem úteis. Eu pensava que talvez esse Minion tivesse alguma habilidade parecida, de ter um ataque super, mega, hiper rápido e contínuo, fazendo com que compensasse o dano baixo. Quando eu invoquei os Minions, eu já comecei a ficar com o pé atrás, porque eles eram Minions terrestres e que não voavam. Todo Summoner sabe que Minions que não voam tem geralmente uma dificuldade maior em acertar inimigos. Levei meus novos Minions para passear e enfrentar alguns inimigos aleatórios, e o dano dele era bem mais ou menos, para falar a verdade. Eu esperava algo melhor vindo de um Minion que precisava de um item que o Devorador de Mundos dropava. Fiz depois algumas pesquisas sobre esse Minion e descobri que ele é um dos poucos Minions que não deixa o inimigo num estado de invencibilidade temporária. Todo gamer raiz sabe que quando você bate em algum inimigo, em muitos jogos ele fica temporariamente com uma invencibilidade de nanosegundos. E esse Minion que a gente tem ignora isso, fazendo com que ele possa apanhar bem mais por segundo. E eu decidi fazer uma comparação, indo pro bioma da corrupção e colocando os dois canários para enfrentar um inimigo comum desse bioma, e logo em seguida dois do novo Minion para fazer a mesma coisa. Só que deu pra ver uma clara diferença, né, que como eu falei, o fato dos Minions serem terrestres dificultava para eles acertar o inimigo. Mas mesmo quando o inimigo tava bem perto do chão, deu pra ver que eles não estavam indo tão bem assim, superiores ao canário. Mas como essa diferença parecia ser bem minúscula, e como também era um novo Minion, eu decidi realmente ficar com esse novo Minion para ver se ele poderia fazer algo a mais. Eu só não tava sacando por algum motivo. E sim, de vez em quando eu via que simplesmente quando eles estavam longe do inimigo, eles davam um puta de um dash e acabavam entrando dentro dele. Mas isso acontecia uma vez ou outra, então não era tão bom assim. Enquanto eu tava vendo craftings para eu fazer, eu vi que tinha uma nova roupa de biquíni. Eu não sei se isso veio da atualização ou se já tava no jogo mesmo e eu só nunca parei para ver isso. Mas só por curiosidade, para rir um pouco, eu decidi fazer e colocar. E eu ri um pouco do meu personagem roxo de biquíni. Enquanto eu tava explorando a superfície, encontrei o taberneiro, e quanto mais NPC, melhor para mim. Fui para aquela plataforma
plataforma de terra que eu tinha feito antes, com o objetivo de conseguir os novos minions do jogo, já que eu soube que no oceano era onde tinha a maior probabilidade deles aparecerem. Eu fiquei aqui esperando, indo para um lado pro outro, percebi que eu tinha feito errado, já que essa plataforma deveria realmente estar na altura do chão, e não elevada como eu acabei fazendo sem querer. Já que por enquanto não rolava de fazer o que eu queria, eu decidi fazer outra coisa que já estava na minha lista de obrigações já faz um tempo, que era encontrar o Shimmer. Então eu fui pro bioma de oceano do lado direito e comecei a acabar com o Digtoise. E eu estava muito preocupado de eu deixar simplesmente o Digtoise cavando aqui, ele acabar realmente caindo no Shimmer e continuar cavando, destruindo todo o bioma do Shimmer. Mas eu decidi testar a sorte e ver se ele acabaria realmente chegando no Shimmer. Continuei meu Hell Elevator e finalmente cheguei no inferno, mas não como se isso realmente fizesse diferença, já que eu não tinha nada pra fazer aqui por enquanto. Apesar de eu considerar o Digtoise muito útil e muito bom, ele tem seus momentos de sacanagem comigo, porque simplesmente nesse momento ele parou completamente de cavar e não cavava nem pra baixo nem pro lado por causa de um bloquinho só que estava faltando no chão. É muito chato, porque além dele simplesmente não quebrar muitos blocos com uma dureza superior, também consegue ficar facilmente travado por causa da ausência de um bloco medíocre. Mas tudo bem, porque apesar dessas complicações aqui e acolá, ele também é muito útil. Tipo agora que eu simplesmente queria que o oceano fosse para o meu Hell Elevator, então usei o Digtoise colocando ele exatamente onde estava o lago de água para ele mirar exatamente onde estava meu Hell Elevator. Assim fazendo com que eu pudesse facilmente ficar parado enquanto o Digtoise fazia todo o trabalho. O Digtoise é muito bom porque dá para fazer muita coisa com ele se você for um pouco criativo. E nem precisa ser tão criativo assim. Como eu tinha pegado em algum momento uma porção de obsidiana, eu decidi voltar pro inferno e pegar a pedra infernal para poder fazer o minério. E esse minério seria bem útil para mim, já que com esse minério eu conseguiria fazer o minion mais forte do pré-hard mode. Acabei sem querer morrendo, caindo no fundo do oceano, que eu não lembrava que me matava. Eu lembrava que eu conseguia uma conquista caindo lá, mas eu não pensei que morria. Mas tudo bem, porque eu consegui sortemente minério suficiente para fazer a picareta e um Minion. Então agora eu estava no máximo do meu ser. Decidi que estava na hora de começar o que era uma dor de cabeça nas minhas runs, fazer missão do pescador. Isso sempre era muito chato de se fazer em muitos momentos. Mas se eu quiser fazer o telefone celular e as terra boots, eu vou precisar pescar. Então decidi que agora, que eu já estava bem mais poderoso, eu iria lá pescar o peixe para ele que estava lá na tundra, lá no bioma das neves. Eu tava com alguns probleminhas, porque estava rolando uma tempestade e tava caindo raio na minha cabeça pra cacete. Em mais uma das minhas tentativas de pescar, eu acabei caindo num buraco e encontrei finalmente um meteorito que caiu no meu mundo. Isso é engraçado, porque eu já tinha explorado toda a superfície buscando por esse meteorito e não achei. E agora, coincidentemente, por pura cagada e sorte, eu encontrei. Aí você se pergunta, para que eu precisaria de meteorito, já que não tem nada de especial com esse material? Principalmente para a classe Summoner, mas não, porque nessa atualização foi adicionada uma coisa muito útil que se faz com o meteorito. Então eu joguei a missão do pescador de lado e fui coletar esse meteorito porque era algo bem mais importante de se fazer. E eu tava muito ansioso para coletar esse meteorito e fazer o crafting que eu tanto queria fazer. Depois de finalmente ter todos os materiais, eu pude fazer o Colisão Estelar, o novo chicote da atualização, que dava a mesma quantidade de dano que o meu chicote espinho. Eu achei isso bem né? Eu queria algo mais forte e tal, mais interessante. Mas quando eu fui usar de verdade o chicote de meteorito contra os inimigos, eu percebi que ele tinha uma qualidade muito legal. Se eu acerto algum inimigo com o chicote, ele fica marcado. E se meu minion acertar esse inimigo, cai um meteoro em cima desse inimigo. E eu achei isso uma exclusividade tão legal que eu decidi ficar com o chicote de meteorito mesmo. E esquecendo completamente a missão do pescador, nós focamos no que era importante agora: encontrar a desgraça do Shimmer. Tinham muitos itens que eu queria atacar no Shimmer, um em exclusivo, mas isso eu comento quando eu conseguir esse item. Voltei lá pro oceano e pro buraco que eu tinha deixado de Digtoise fazendo, só que esse buraco não era muito fundo, porque infelizmente ele chegou num bloco da corrupção e esse bloco é duro demais pro Digtoise quebrar, mas eu tinha vindo preparado e eu trouxe algumas granadas de escaravelho e eu usei elas até o talo para chegar o mais baixo possível, mas infelizmente não achei
o Shimmer. Então continuei cavando usando Digtoys e usando a clássica estratégia de usar o Digtoys para cavar reto para baixo enquanto eu explorava as cavernas que estavam ao redor. E essa estratégia estava indo bem, já que eu estava conseguindo explorar uma grande quantidade de área. Mas eu explorava e não achava nada e começava a me ofender porque eu tinha criado um mundo grande, já que eu queria garantir que tudo da atualização pudesse aparecer. Mas no meio dessa procura vazia eu encontrei algo muito interessante, uma casa do bioma no deserto no oceano. E dentro dela estava algo muito útil, que era a concha. E com essa concha eu poderia facilmente teleportar para os dois cantos do mapa com apenas um clique. E isso vai facilitar muito a minha vida, porque agora eu não sou obrigado a ficar aqui até achar o Shimmer. Eu posso voltar para casa e depois teleportar de volta para cá, sem ter todo o trabalho de andar uma caralhada de blocos. Cara, se tem algo que eu não gosto é de procurar o Shimmer. Achei, aleluia, achei, ele tá aqui em algum lugar, Digtoys, pra cá, cava pra cá. Ah, em cima, ele tá em cima. Foi um puta de um trabalho infernal, e sempre é um trabalho infernal, mas eu consegui, eu encontrei o Shimmer finalmente. E no próximo episódio, o que será que tacaremos no Shimmer? Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 5 do Morrendo no Terraria. Finalmente encontramos o Lago Sagrado, encontramos o Shimmer. Mas a única coisa que eu tinha no meu inventário que eu poderia atacar no Shimmer seria, infelizmente, o Cristal de Vida, que aumentaria minha regeneração de vida permanentemente. Pedi pro Digtoys cavar para baixo e logo em seguida cavar para debaixo do Shimmer, para garantir que caso eu caia por qualquer motivo idiota no Shimmer, eu não acabe caindo para sempre e pare logo embaixo do Shimmer para poder voltar aos meus objetivos. Tinha trazido um diamante comigo e algo muito interessante quando você taca uma joia no Shimmer é que ela se torna a joia mais fraca. Então de diamante cai para rubi, de rubi cai para esmeralda e de esmeralda cai para não sei mais o que, até que chega em ametista e depois vira pedra. E eu precisava de rubi porque até agora eu não tinha achado o rubi no meu mundo. Eu precisava matar o King Slime porque tinha 2 itens que eu queria que ele poderia me dar. E agora que eu tinha os recursos, finalmente eu poderia fazer o invocador do King Slime. Voltei pra casa, fiz a coroa e fui pra corrupção lá no altar demoníaco pra fazer aí sim o spawn do King Slime. E agora sim estava na hora do fight. E finalmente poderia derrotar o King Slime, e pra falar a verdade era meio broxante enfrentar ele agora porque eu já tava chegando no final do pré-hard mode. Então eu já tava bem forte e simplesmente o King Slime já não era um desafio, era só mais um inimigo básico no meu caminho. Não tive dificuldade nenhuma em matar o King Slime e depois que ele morreu, abri a sacola dele esperançoso de vir o que eu tanto queria. Aí eu tinha esquecido e também veio o slimezinho do King Slime. E pra minha alegria veio o que eu queria, que era a arma de gel e o solidificador. E de bônus também veio a montaria do King Slime, mas eu não ia usar muito ela, mesmo ela sendo uma das montarias que eu mais curtia. Atualmente, graças a um certo item, ela já não é mais, mas eu não consigo esse item agora, eu consigo ele depois. Então vocês ainda vão me ver um pouco com a montaria do King Slime. Eu queria o solidificador por um único motivo, fazer o chicote de geleia, um dos novos chicotes do jogo, e eu já sabia que ele era fraco, mas mesmo assim queria fazer só pra ver como é que ele era. E ele era muito interessante, já que quando eu acertava o inimigo, ele dava um novo status do jogo, que era deixar ele cheio de geleia. E essa geleia no inimigo, quando você usa alguma arma que causa chamas, isso deixa o inimigo relevando mais dano. E além disso, que já é muito interessante, na pontinha do chicote ele faz uma leve faísca. Então se eu acerto o inimigo com um chicote e depois acerto a pontinha dele, o inimigo acaba pegando fogo. E isso é uma ideia muito legal que eu achei muito incrível, já que o chicote não é poderoso, já que ele é dropado pelo King Slime, mas ele também não é fraco, ele tem um dano bom até, e essa habilidade de causar chamas do inimigo é muito legal também. Mas infelizmente eu peguei esse chicote na hora errada, já que eu não precisava mais desse chicote, já que eu tinha um bem mais forte. Então eu realmente peguei ele só pra ver como é que ele era. Voltei pro Shimmer com a arma de geleia e taquei ela no Shimmer. E nessa atualização ela tem uma bela de uma mudança muito legal e muito útil. Mas antes de mostrar o que essa arma era capaz, tinha outras coisas que eu estava planejando fazer ainda no Shimmer. Então de início pedi pro Digtoys
planificar a superfície do shimmer. Depois disso, joguei um lago que estava do lado do shimmer dentro do shimmer, fazendo bloco de aether, que agora tinha novas construções que dava para fazer com esse bloco. Eu estava empolgado para usá-los. Eu até pensei em narrar eu construindo as cidades e explicando o porquê de eu fazer tal coisa, mas eu vou fazer diferente. Eu vou deixar vocês assistindo com alguma música aleatória todo o trabalho que foi construir cada cidade, e depois eu vou simplesmente falar o porquê de cada coisa, que assim fica melhor. Vocês podem ver como eu construí com mais foco na construção em si, depois eu meto a explicação de cada coisa, mas eu posso resumir a explicação de todas as casas como foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça que pareceu minimamente interessante. Mas antes de realmente começar a construção eu precisava fazer os blocos, e quando eu voltei pra casa pra isso, eu lembrei da minha arma brilhante. Ela tinha a incrivelmente útil habilidade de quando eu atirasse com essa arma brilhante nos NPCs, eles alteravam para sua versão do shimmer. E isso era muito legal, porque antes tinha todo um trabalho onde eu precisava trazer o NPC até o shimmer e fazer ele cair lá. Pra quem nunca tentou fazer isso, saiba que é um trabalho muito longo e muito chato, é que você precisava fazer certas construções, dependendo você precisava ter de estátuas específicas, era horror. Porque o NPC poderia cair novamente no shimmer, fazendo todo o seu trabalho ter sido em vão, era chato demais, velho, pelo amor. Agora com essa arma todos os problemas estavam solucionados, porque era só dar um piu-piu com a arma de shimmer e todos os NPCs ficavam diferentes. E essa arma também funcionava nos inimigos, fazendo a mesma coisa que faziam quando eles caíam no shimmer, que era no caso deixar eles invisíveis. E se eu acertasse as slimes, isso deixava elas virarem slimes de shimmer que nem é no shimmer, onde elas ricocheteiam meus ataques. E boa parte dos NPCs eu realmente deixei na forma realmente do shimmer, mas alguns poucos eu deixei na forma original, porque eu acho eles mais legais originais do que no shimmer. Mas é realmente muito bom depois de anos e anos e anos jogando esse jogo, vendo os mesmos personagens, poder mudar a aparência deles. Agora sim, agora que eu fiz tudo que eu precisava, poder pegar os recursos, itens necessários e agora sim construir a cidade do shimmer. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. Ninja Infideve e o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz e às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. Ninja Infideve e o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz e às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. Ninja Infideve e o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial.
A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Cadê ele? Cadê ele? Ele tá chegando! Cadê? Ele tá ali, eu tô vendo algo brilhando ali. Ele tá ali. Ali. Ali, gente. Resumindo minha alegria, na superfície eu tinha colocado Digtoys pra cavar reto pra baixo, pra ele chegar aqui no timer e ter uma passagem mais rápida pra chegar aqui. E eu acabei pegando um caminho mais longo, mas que me fez chegar aqui mais rápido que se eu só ficasse com o Digtoys cavando. É muito ver que eu realmente acertei onde mandar o Digtoys cavar. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em Dev e o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em Dev e o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Esse é o... Bom, é isso, está feita, eu completei a minha cidade no Shimmer. Acabei descobrindo que tinha um painel agora específico do Shimmer, então meio que eu poderia ter construído outra cidade do bioma das cavernas e não ter feito a cidade no Shimmer. Mas tudo bem, eu não ligo muito pra cidade das cavernas. O importante é que ela tá feita, e pra construir ela eu usei blocos de meteorito e os clássicos blocos do Shimmer. Eu fiquei pensando bastante em como ela seria, e eu já construí muitas cidades no Shimmer. Mas a maioria, se não era do lado do Shimmer, era em cima do Shimmer, comigo fazendo uma construção tipo como se fossem correntes segurando a casa em cima do Shimmer, mas eu decidi fazer diferente, eu decidi fazer algo único que eu nunca vi outra pessoa fazendo, que no caso era construir a cidade embaixo do Shimmer, a apenas alguns blocos de distância. E a ideia eu achei interessante e legal, mas eu não consegui fazer uma execução tão boa, já que as duas casas do canto acabaram ficando muito grandes. A escolha do bloco de meteorito para ser o bloco principal também não foi das melhores, mas talvez numa futura série do Terraria, jogando, sei lá, Terraria 2.0, quando essa atualização sair um dia, eu faço uma outra cidade no Shimmer melhor. Mas apesar de ter coisas que eu não curti tanto nessa cidade, ela está boa, decente e funcional, então passou no teste. Digam aí nos comentários se vocês gostaram da minha cidade no Shimmer. E agora que eu completei tudo, eu tinha minha primeira cidade oficialmente feita e poderia teleportar diretamente pro Shimmer, facilitando muito meu trabalho. Os próximos episódios será praticamente eu fazendo exatamente as mesmas coisas, construindo as cidades e pescando bastante pro pescador. E eu gosto bastante de construir no Terraria, e com o tempo fui melhorando um pouco, mas ao mesmo tempo é meio chato de vez em quando, porque eu tenho que parar tudo e reservar uns bons dias para construir todas as cidades. E isso cansa um pouco, né,
depois de fazer tantas e tantas e tantas vezes. Mas isso não importa, porque nos próximos episódios continuaremos nossa aventura. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 7 do Morrendo no Terraria. Continuamos exatamente de onde paramos. Havíamos acabado de finalmente terminar a cidade no Shimmer, velho. E já comecei metendo bala de Shimmer nos NPCs que eu tinha colocado aqui só pra poder colocar o Pylon. E eu digo e repito, os NPCs modificados pelo Shimmer são muito lindos e a maioria é muito mais bonito que o original. Infelizmente já estava na hora de começar algo que eu não queria que iniciasse, que eram as missões do pescador. Eu já tinha explorado boa parte do meu mundo e já estava forte o suficiente pra poder lidar com a maior parte dos inimigos. E tinha conseguido fazer uma vara da corrupção, então eu tinha um poder de pesca minimamente decente para começar a fazer os trabalhos dele. Daqui em diante eu vou pescar muito mesmo. Eu vou fazer questão pra vocês entenderem o quanto que eu parei pra pescar nesse jogo, falando cada momento que eu parava o que tava fazendo só pra ir pescar. E um dos belos motivos de eu e boa parte das pessoas que amam esse jogo e odeiam o pescador é pelo simples fato de que o desgraçado demora muito pra dar item bom. 90% do tempo ele vai te dar lixo ou itens de decoração. Só em raríssimos momentos ele vai te dar algum item que você quer. Talvez para fazer o telefone celular, ou talvez para pescar melhor. Voltei pra céu porque esse maldito bioma tem praticamente tudo que é útil pro pré-hard mode. É impressionante como esse bioma tem muito item. Além dos itens por si próprios que aqui também tem muito material que é muito importante para fazer muitos itens úteis. E por pura cagada, entre esses itens que eu encontrava em baús, eu acabei encontrando uma vara de fibra de vidro. Que era uma vara com status melhores do que a que eu tava usando atualmente. Então, obviamente eu levei e guardei. Na minha caçada pela selva eu também achei simplesmente o templo da jungle. Olha só que vamos deixar ele quieto. Não tem por que eu olhar ele agora. Até tem um bug que dá pra fazer pra entrar no templo da jungle antes da hora, mas não tem por que eu fazer isso, né? É só pedir pra apanhar. Depois de muito explorar esse bioma, eu finalmente consegui uma das coisas que eu tanto tava querendo, que é o cajado renascimento. Ele era útil principalmente para replantar flores. E se você usasse esse cajado para coletar elas, além de vir mais flores, também vinha um pouco mais de semente, facilitando na hora de também replantar tudo. Com tudo isso, fiz meu machado do renascimento, que era uma arma muito boa e muito útil, que geralmente me acompanha até o final do jogo. Não por ela ser poderosa ou algo do tipo, mas sim por ela ser útil para pegar flores e essas coisas. E depois fui fazer mais missão para o pescador, só que tinha um probleminha que eu demorei para reparar. De alguma forma e por algum motivo, essa ilha celeste acabou sendo muito perto do chão, então ela não era realmente considerada uma ilha celeste. Por conta disso, não dava para pescar peixe de missão que deveria ser pescado nas ilhas celestes nesse laguinho. E eu demorei um bocado para perceber e simplesmente desistir dessa missão. Depois disso, fui enfrentar o Devorador de Mundos novamente, porque eu precisava de mais material que ele dropava. Foi levemente penoso e preocupante eu não ter conseguido sair da caverna de início, mas eu consegui. Depois disso, consegui derrotar ele facilmente, porque eu já tinha derrotado ele uma vez antes e simplesmente agora estava ainda mais forte do que a última vez. Então ia ser meio vergonhoso se eu perdesse, né? Depois de pegar os recursos necessários, estava na hora de continuar a próxima cidade do meu mundo. E agora seria a cidade do bioma da selva. E eu realmente não tava com nenhuma ideia boa de como seria essa cidade. Porque a selva é um bioma onde eu simplesmente não tenho boas ideias de como eu deveria fazer a cidade aqui, mas não custa tentar e ir improvisando até alguma ideia minimamente decente sair da minha cabeça. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em Dev e o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial.
A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, 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 rap do Minecraft. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto uma flecha no joelho vai tirar. E já em Dev e o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Bom, é esse o resultado. Essa é a minha cidade do bioma da selva. Não ficou bom. Eu tentei fazer algo minimamente decente, mas não ficou tão bom quanto eu gostaria que ficasse. Mas com o tempo eu vou dando uma ou duas melhoradas. Mas missão do pescador, eba, bora lá se divertir mais um pouco. Por que perder tempo fazendo apenas uma cidade se eu posso fazer duas num único vídeo, né? Muito mais fácil. E a próxima cidade da lista não é nada mais nada menos que a cidade do bioma das neves, uma outra cidade que eu também não sou muito criativo pra fazer. Mas bora já agilizar esse trabalho, né? Já tirar duas cidades da minha lista de obrigações. E enquanto eu tava fazendo a cidade, simplesmente começou uma aurora boreal, velho. É muito lindo a aurora boreal nesse jogo, os caras fizeram algo fantástico, de incrível. E além de ser um brilho no fundo muito lindo, ele fica mudando de cor com o passar do tempo. Ele não ilumina só lá no fundo, ele também ilumina a minha tela, os blocos, tudo fica mais claro. Achei isso fantástico e a aurora boreal, sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais bonitas nesse jogo inteiro. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto uma flecha no joelho vai tirar. E já em Dev e o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, 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 rap do Minecraft. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto uma flecha no joelho vai tirar. E já em Dev e o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, 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 rap do Minecraft. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto uma flecha no joelho vai tirar.
E já em Fideg o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz e às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Aí está a cidade do bioma das neves, e não ficou ruim, mas também não ficou bom. Ficou apenas decente. Eu fiquei meio triste porque eu não tinha como fazer os novos blocos de gelo. Mas fazer o que, né? Não deu, deixa pra uma próxima. Mas é isso, no próximo episódio pararemos pra fazer mais e mais e mais cidades. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 8 do Morrendo no Terraria 1.4.5 e continuamos exatamente de onde paramos. Depois de acabar a Cidade das Neves, estava na hora de fazer outras coisas. Além de pescar, é claro. Primeiro fiz algumas plataformas de flores, mas eu não acabei nesse momento. Eu acabo ela depois, mas pelo menos já é um começo para depois eu começar a realmente plantar as minhas flores. Aquelas flores são os ingredientes principais para fazer poções. E eu sempre acabo me usufruindo de poções aqui e acolá. Considerei que já estava na hora de enfrentar a querida e amada Queen Bee. Então fui pra selva e construí uma arena de batalha bem simplesinha e rapidinho, só pra dar pra realmente lutar contra ela. Invocamos nossa querida Queen Bee e partimos para a arena que estava logo ao lado de onde eu poderia spawnar ela, e começamos nossa árdua batalha contra esse maldito boss. Para ganhar da Queen Bee, como sempre, eu estava usando a montaria de slime, mas por algum motivo não estava funcionando tão bem quanto normalmente funcionava para mim, então eu fui realmente andando lutando contra ela. E algo que eu não curtia muito de fazer era usar os dashes do escudo de Cthulhu contra os dashes da Queen Bee, porque muitas vezes funcionava, sim, mas muitas vezes também só não funcionava e eu tomava dano de qualquer jeito, mesmo tendo acertado o dash. É muito mais garantido desviar do ataque dela do que realmente tentar ir para cima na mão, mas infelizmente, apesar dos meus árduos esforços para derrotar esse maldito boss da selva, eu acabei perecendo para mais uma batalha. Para afogar minha tristeza, eu decidi fazer mais missão do pescador. E, pelo amor, eu odeio fazer missão do pescador às vezes. Estava determinado a conseguir os novos minions do Power World, então eu precisaria fazer algo bem chato. Depois de pesquisar um pouco, eu descobri que aparentemente o melhor método para conseguir os minions é realmente fazer uma plataforma de terra durante todo o oceano, e depois ter que ficar esperando no cantinho até finalmente aparecer o que tem que aparecer. Fui na dungeon e correndo peguei uma vela d'água antes que o Skeletron aparecesse e me matasse com aquela cabeça que dá hit kill. E também me deu o trabalho de fazer algumas poções de batalha. Sim, estou fazendo esses dois combos só para conseguir um ou dois itens interessantezinhos da atualização que eu nem sei se realmente seriam úteis para mim. Voltei pro cantinho do oceano, coloquei a vela d'água na plataforma, tomei minha poção de batalha e comecei a esperar aparecer diante dos meus olhos o que tinha que aparecer. Só que o problema é que eu decidi fazer isso à noite. O problema de fazer isso à noite é que aparecem vários inimigos. Então o spawn do que eu quero acaba sendo diminuído, já que pode aparecer outras coisas com uma taxa de probabilidade de spawnar ainda maiores. Então o certo deveria ter vindo de dia, onde a quantidade de coisas que podem spawnar é menor, facilitando para poder aparecer outras coisas mais raras. Já que eu fiz uma cagada, por que não fazer outra cagada? Então eu fui lá de novo no bioma da selva e invoquei uma Queen Bee novamente. Tá na hora do segundo round. E eu não considero a Queen Bee um boss difícil de se enfrentar. Na minha tier list, se eu fosse fazer ela, ficaria como um boss nível médio, sabe? Um nível de dificuldade 6 para 7, por aí. Porque não é tão assim difícil desviar dos ataques dela, e ela só tem 3 variações de ataques. E desses 3 ataques que ela pode fazer, 2 são bem tranquilos de se lidar. Então, obviamente, com toda a minha habilidade incrível, toda gamer e fodona, eu ganhei da Queen Bee. Como eu não tava contente ainda, invoquei outra Queen Bee e debulhei ela na porrada também. O pai está insano. E por que não dar cabo de uma terceira Queen Bee só pra, né, mostrar que eu sou foda mesmo? Já que não tem nem mais motivo pra eu derrotar a Queen Bee, eu realmente só tô matando por puro sadismo. Depois de derrotar a Queen Bee, voltei pro oceano e fiquei lá novamente esperando e esperando.
Ali! Finalmente! Finalmente conseguimos um pau, a cativa. E pra ser honesto, eu não gostei muito da cativa, porque ela é um minion do tipo que não voa. Ela também parece ter problema em querer se afastar muito do personagem, então eu acho meio ruim ela pra atacar inimigos. Mas pro pré-hard mode, pra talvez, por muita sorte, ser o primeiro minion do jogo, ela não é ruim, pode ser até que muito boa. Já que, se por algum motivo você quiser fazer simplesmente uma plataforma de terra no oceano e esperar aparecer a cativa, você pode. Lá no início do jogo. Começar com esse minion já é muita coisa. E outra coisa que eu achei bem estranho é que não dá pra aumentar o poder dela ou invocar mais variações dela. Eu posso invocar uma cativa e acabou. E não dá pra deixar ela mais forte que nem a Abigail, porque a Abigail você também só invoca uma, mas quanto mais você clica em invocar, mais forte ela fica. Mas a cativa não, é só um minionzinho bem fraquinho. Mas em compensação, a cativa tem uma habilidade única como um minion e até que é um pouco útil. Apesar de vez ou outra ter me atrapalhado. Fui fazer mais missão do pescador e velho, essa aurora boreal de fundo está muito linda mesmo, velho. Sensacional, velho. O jogo lindo. Eu não imaginei que um jogo 2D de pixel art conseguiria ficar tão lindo assim. O cara da Relogic faz milagre às vezes, velho, pelo amor. Fui lá e coloquei meu mano Digtoise pra cavar simplesmente o buraco pra impedir que a corrupção se espalhe mais do que já estava se espalhando e voltei a fazer outras coisas. O Digtoise realmente economiza um bom tempo ajudando. Quando os primeiros raios de sol apareceram no céu, eu voltei para o canto do mapa, tomei minha poçãozinha pra aparecer mais inimigo e fiquei lá esperando por um bom tempo. Fiquei do amanhecer até o anoitecer esperando aparecer o segundo pau que pode aparecer aqui nesse lugar. Pelo visto eu estava com um azar fortíssimo, já que ele não veio, mas em compensação apareceu um King Slime. O NPC Médico Bruxo finalmente apareceu, e ele é muito útil tanto no pré-hard mode quanto no hard mode para Summoner, já que ele vem de colar de Pigmeu. O colar de Pigmeu pode aumentar simplesmente um minion a mais que eu posso ter. É muito útil no pré-hard mode para Summoner, afinal um minion a mais é sempre melhor. Mas infelizmente não é todo mundo que conhece realmente o Médico Bruxo, que vende itens muito bons para classe Summoner. Aqui estamos novamente no canto do oceano, e olha como o jogo é bonito, né? O jogo é muito lindo, incrível, fantástico, e né, eu tô aqui no oceano de novo, fazer o que, né? Ignorem os sons estranhos que eu acabei fazendo de surpresa. Conseguimos finalmente o segundo minion do Power Road, Paciente Foxy, não sei se realmente se pronuncia desse jeito. E assim como a cativa, que tem uma habilidade única e especial, a Paciente Foxy também tem. No caso, a Paciente Fox Sparks pode me ajudar simplesmente virando um lança-chamas. Muito doido essa habilidade de poder simplesmente eu pegar a Fox Spark na mão e usar como um lança-chamas. O dano da Fox Spark também não é baixo, então se você tiver muita sorte, simplesmente você ter começado um mundo novo e ido pro oceano por, sei lá, qualquer motivo e encontrado uma Fox Spark, você tá simplesmente com a vida ganha por boa parte do seu pré-hard mode, porque a Fox Spark dá um dano muito bom sozinha e ainda quando você segura ela, ela dá um dano ainda melhor. E outra coisa que eu quase esqueci de comentar é que o lança-chamas não gasta nem mana, nem combustível como um gel, que nem um lança-chamas comum. Eu achei isso realmente doido, porque seria como se fosse realmente uma arma 100% Summoner e nem considerada melee direito. Muito obrigado, Relogic, por dar um pouco mais de poder à classe Summoner. E a habilidade especial e única da cativa que eu até agora não comentei é que ela ajuda a cavar. É bem legal isso, quando você começa a cavar, ela ajuda cavando junto, ela quebra os blocos por você também. Isso é um pouco útil, apesar de ela não cavar com muita força, ela ajuda um pouco acelerando levemente seu poder de cavar. Mas em alguns momentos também é meio incomodativo, porque você tá, sei lá, fazendo uma construção, quebra 2 blocos e a Fox Spark faz questão de quebrar todo o resto. E isso é meio chato quando seu único objetivo é quebrar 2 blocos. Esse tem algo que ajuda bastante a cavar, usar o Digtoise, a cativa e eu ao mesmo tempo cavando. Eu estava me considerando relativamente poderoso, o suficiente para pelo menos tentar chamar o Skeletron pro fight. E se tem algo que eu tava torcendo é que a aparição dele ia ser mudada, porque era meio chato e complicado eu simplesmente clicar em amaldiçoar falando
falando com aquele mendigo aleatório, o Skeletron simplesmente aparecer já dando dano. É muito irritante, complicado isso, porque é difícil de desviar nesse momento inicial. Eu torcia muito que eles mudassem essa animação, pra do nada ele caindo do céu ou aparecendo aos poucos, pra pelo menos dar tempo do personagem se afastar o suficiente do Skeletron antes dele aparecer começando dando dano. Mas não, infelizmente a animação continua a mesma, ele só aparece do mais puro nada te metendo cacete. E a luta estava indo bem mais ou menos, apesar de eu ter conseguido eliminar os 2 braços do Skeletron, eu acabei cometendo vários erros que causaram a minha morte. E já que eu tomei um pau por um boss, que tal voltar a construir? Ah, claro, o que eu mais gosto de fazer, né? No próximo episódio, mais cidades começarão a aparecer no meu mundo. E será que conseguiremos matar o Skeletron ou levaremos mais uma surra daquele maldito boss?